Olá, tudo bem? Hoje nós chegamos ao segundo dia do nosso jejum mensal com o tema O Poder da Comunhão. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre edificar uns aos outros. Eu queria ler um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Aqui Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica para eles continuarem fazendo e fazerem ainda mais aquilo que ele estava orientando, que era animar uns aos outros e edificar uns aos outros. E o que é edificar? No sentido literal da palavra, é você construir, é você fortalecer uma estrutura, é você solidificar uma estrutura para que ela cresça, erguer uma estrutura, né? Então, um prédio, uma casa, uma ponte, enfim, todas essas coisas, né, dentro da engenharia, elas precisam de uma edificação para crescer, para poder se manterem estáveis. Então, quando nós falamos de edificar uns aos outros, nós estamos falando de ações, de palavras, de atitudes que nós temos com os nossos irmãos para fortalecê-los, para edificá-los, para fazê-los crescer, seja com uma palavra de encorajamento, seja com uma oração, seja com um abraço, seja com um testemunho, seja com uma oferta, tantas formas que nós podemos edificar uns aos outros. Como cristãos, a nossa vida deveria ser uma vida de constante crescimento. Essa é a nossa expectativa. Nós não vamos chegar no topo de uma vez, nós não vamos chegar no ápice do crescimento espiritual de uma vez. É uma caminhada, é uma jornada e nós vamos crescendo pouco a pouco, dia após dia. Mas nós não crescemos sozinhos. Nós não crescemos sozinhos, isolados. Nós precisamos dos nossos irmãos. E da mesma forma que nós precisamos dos nossos irmãos, eles precisam de nós. Nós precisamos seguir o conselho de Paulo e edificar uns aos outros. Quando nós edificamos a vida do nosso irmão, nós estamos refletindo o amor de Deus. A edificação mútua, ela é um reflexo do amor, da vida de Deus. Nós estamos obedecendo ao chamado de Cristo quando nós edificamos uns aos outros. E talvez você tenha vivido um cristianismo isolado, mas eu quero te fazer pensar como você pode edificar o seu irmão. Como você pode edificar a vida daqueles que congregam junto com você, da sua família espiritual, e não somente dos irmãos na fé, mas também edificar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos. Será que nós estamos, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, nós estamos ajudando eles a crescerem, nós estamos estimulando, incentivando para que essas pessoas cresçam? E quando nós edificamos uns aos outros, não somente nós crescemos, não somente as pessoas, mas a igreja cresce, o reino de Deus cresce. Nós não devemos edificar esperando só uma resposta para nós, um crescimento individual, mas nós temos que pensar no reino, nós temos que pensar no crescimento da igreja, não só a igreja como igreja local, mas a igreja de Cristo. Então, que nesses dias de jejum você possa ser despertado através da comunhão, edificar uns aos outros, através de uma ligação, de uma mensagem, de um presente, de uma visita, convidar para um café. Quando nós compartilhamos as nossas experiências, quando nós trazemos uma palavra de encorajamento ou só o fato de estarmos perto, de estarmos juntos, nós somos usados como instrumentos de Deus para edificar a vida do nosso irmão e assim edificar a igreja de Cristo. Então eu convido você, se você ainda não teve uma atitude essa semana, não ligou para alguém, não mandou uma mensagem, não foi tomar um café com alguém, você ainda tem alguns dias para fazer isso. Não somente essa semana, isso tem que virar uma prática para a sua vida constante. Mas eu queria te desafiar especificamente a essa semana. Ser intencional na edificação mútua, na edificação dos nossos irmãos em Cristo. Amém? Deus abençoe.